Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Que bom, também estou muito bem. Muito obrigado por perguntar. Hoje a gente vai dar sequência às nossas aulas de física com o conteúdo de eletrodinâmica, leis de Ohm, tá bom? Na aula passada a gente falou sobre corrente elétrica e agora a gente vai falar sobre as leis de Ohm e sobre a potência elétrica, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos dar uma relembrada. Na aula passada a gente definiu a corrente elétrica como sendo o movimento dos portadores de carga dentro de um condutor, né? Ou seja, a corrente elétrica matematicamente é a quantidade de carga que passa naquele condutor por unidade de tempo. Quanto mais carga estiver passando, maior é a corrente e vice-versa, né? Quanto menos carga estiver passando por unidade de tempo, menor é o valor da corrente. Eu até fiz a relação como se fosse a água correndo dentro de uma mangueira, né? Então vamos definir agora a potência elétrica. O que seria a potência elétrica? Então muito cuidado, a gente está usando potencial, né? Energia potencial elétrica, potencial elétrico, diferença de potencial elétrico. Então aqui é potência, tá bom? Então bora lá. A gente já falou aqui o quê? Que o que acontece dentro de um fio ocorre por conta da diferença de potencial. Então se eu tiver aqui um lugar onde eu tenho um potencial que eu chamei de potencial A, e tiver um outro lugar que é o potencial B, e a carga elétrica tiver meios de sair desse ponto e para lá, como assim tiver meio? Se for um meio condutor, tá? Se tiver isolante no meio, por exemplo, ela não consegue sair desse ponto e para lá. Então, se for um meio condutor, como o potencial em A é maior que o potencial em B, a energia que ela tem aqui é uma energia maior do que no ponto B, então ela tende espontaneamente a sair do estado de maior energia e ir para o estado de menor energia. E nisso ela realiza um trabalho. O valor do trabalho é justamente essa energia que ela perdeu. Então aqui ela tinha um tanto de energia que ela vai ter menos energia, tá? Lembrando que o trabalho da força elétrica a gente calculava como o valor da carga vezes essa diferença do potencial em A e em B. Então, você vai pegar esse potencial em A e esse potencial em B, ver qual é a diferença entre eles. O trabalho realizado pela carga é essa diferença vezes o valor da carga. Beleza? Para facilitar, para não ficar escrevendo muita letra, delta, V, A, P, para facilitar a situação, a gente vai chamar essa diferença de potencial entre esses dois pontos de tensão elétrica. Então a tensão elétrica é a DDP, tá? DDP, diferença de potencial. E a gente vai representar a partir de agora em eletrodinâmica com a letra U. U vai ser a tensão elétrica. Então nos exercícios lá pode aparecer tanto DDP como diferença de potencial ou tensão elétrica. É mais comum até aparecer tensão elétrica, tá? A gente lembra também que a potência é definida na física como sendo a quantidade de trabalho sobre tempo. Então, se a gente lembrar lá do primeiro ano, a gente define potência como sendo o trabalho realizado dividido pelo intervalo de tempo que ele demorou para realizar esse trabalho. Ou seja, é o quão rápido você gasta energia. Se você gastar essa energia num intervalo de tempo muito pequeno, a gente fala que a potência é grande. A pessoa foi muito rápida em gastar essa energia e vice-versa. Se você demora muito tempo para realizar esse trabalho, para gastar essa energia, a potência é uma potência pequena. Agora, a gente vai encontrar uma relação específica para potência elétrica, tá? Para essa carga elétrica aqui. E é bem simples até. Como potência é trabalho dividido por tempo, e a gente já definiu o trabalho como sendo Q vezes o ΔV, lembrando que o ΔV a gente vai chamar de U agora, então o trabalho é Q vezes U. É a quantidade de carga que a gente tem aqui vezes a tensão elétrica, né? E se a gente lembrar da última aula, carga dividido por tempo, quantidade de carga que está atravessando esse condutor pelo tempo, é a corrente elétrica. Então a gente pode trocar esse Q sobre ΔT pela corrente elétrica I. Então, definimos agora uma formulinha para potência elétrica, tá? Lembrando que isso daqui é só a definição, como a gente chega na fórmula. O mais importante é isso daqui, é esse cara que a gente vai usar. Então, a potência elétrica é I vezes U, é o famoso piada do pintinho, π, tá bom? Potência é a intensidade da corrente vezes a tensão U.
tá bom? Lembrando que potência também é definido como sendo a energia gasta por tempo. Então, se você souber a potência, você sabe quanto tempo ele gastou essa energia, né? Que ele tinha uma alta energia aqui, aqui ele tem menos energia. Essa energia que ele perdeu está relacionada com a potência também, tá bom? Então, bora lá. Primeira lei de Ohm. O que seria a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm é o seguinte: o Ohm, ele estudou a relação da corrente elétrica através da tensão. Como assim, professor? A gente já viu que para que exista corrente elétrica, para que a carga se movimente de um ponto a outro espontaneamente, tem que existir uma diferença de potencial. Aquilo que a gente mostrou no slide anterior. Tem que ter uma região onde o potencial é alto, uma região onde o potencial é baixo, e aí vai existir um movimento de carga elétrica, que é o que a gente chama de corrente elétrica, né? O Ohm, ele resolveu estudar. Será que se a DDP for maior, será que essa tensão for maior, será que se a diferença for maior, a corrente vai aumentar? Quanto? Será que se eu dobrar a tensão, a corrente aumenta? Quanto? Então ele resolveu estudar essa relação entre eles aí. Então é mais ou menos isso que a gente faz. Ó. Se você plotar um gráfico de tensão por corrente, ou corrente por tensão também, aí vai de você vê que você vai observar que as duas grandezas são diretamente proporcionais. Ou seja, eu tenho, por exemplo, aqui ó, uma tensão de 2 volts. E se essa tensão de 2 volts produzir uma corrente de 0,02 amperes, se eu dobrar essa tensão, ou seja, de 2 volts passar para 4 volts, essa corrente ela também dobra. Ó, de 0,02 ampere, ela passou para 0,04 ampere. Então, é isso que o Ohm observou e essa é uma das grandes contribuições dele. A corrente elétrica é diretamente proporcional a DDP, beleza? Então, ele montou isso daí. Como isso daqui é uma reta, a gente pode usar a equação de reta aí, que daria o quê? Y é igual a y0 mais AX, né? Seria isso daqui o ponto inicial, onde a reta corta o eixo do y, e esse daqui seria o coeficiente angular. Quanto mais inclinada essa reta tiver, maior esse valor de A, quanto menor menor o valor do A, menor a inclinação. Né? Então aqui vamos trocar. Meu eixo y é o U. Então U é igual a y0. Qual que é o valor aqui? É zero. Meio óbvio, né? Porque se não houver DDP, se não houver tensão, se não houver a diferença de potencial, não vai existir corrente. Então, esse valor aqui é zero. O gráfico sai do ponto zero, tá? Então, isso seria o valor A, que é esse coeficiente angular, vezes o valor aqui, que seria o x. O x, no nosso eixo x, a gente observa que é a corrente I. Então, aí que tá, ó. A gente chegou, matematicamente, que U é diretamente proporcional à corrente I. Fisicamente, a gente precisa entender o que é isso daqui. Isso está relacionado com o quê? O Ohm mostrou que isso é a resistência do material, a resistência do fio. Dependendo do material que a gente tem e de outros fatores, essa corrente pode ser mais inclinada, né? Esse gráfico pode ser mais inclinado ou menos inclinado. Isso depende da resistência do material. A gente observa que quanto mais resistente for o material, vamos supor o material 1, e esse material aqui é o material 2, e esse material é o material 3. Ó. Vamos analisar. Para produzir uma corrente de 0,2 ampere, esse material 3 precisou de uma DDP de 1 volt somente. Esse material 2, ele precisou de uma DDP de 2 volts para produzir a mesma corrente, tá vendo? E o material 1, ele precisou de uma DDP de 6 volts. Então, para produzir a mesma corrente, a mesma intensidade de corrente, materiais diferentes, fios diferentes, precisam de DDP diferente. Quem que está se ferrando aqui? Quem que precisa gastar mais DDP para produzir corrente? Esse material aqui, que usou 6 volts para produzir uma corrente de 0,2 só. Esse daqui é melhor, ele gasta menos voltagem, gasta entre aspas, tá, pessoal? Para produzir uma corrente de 0,2 igual ao outro. Enquanto esse gasta 6, esse gasta só 1. Então a gente fala que esse 1 aqui, a resistência dele
esse material, esse fio, ele tem uma resistência maior para o movimento das cargas, para a corrente elétrica passar, do que o material 2 e 3, tá bom? Lembrando que a primeira lei de Ohm não é essa fórmula. Você vai estudar e tem muita gente que vai chegar e falar, ó, a primeira lei de Ohm é essa formulinha. U é igual a R vezes I, tá? Ou U igual a I vezes R, enfim. Não é essa a primeira lei de Ohm. Essa é uma equação que deriva da primeira lei de Ohm. O Ohm ele disse para a gente que a corrente é diretamente proporcional a DDP. Simplesmente isso, tá? Por quê, professor? Porque existem casos onde se você pegar o fio condutor e atravessar ele por uma corrente elétrica, colocando uma DDP nas extremidades, o gráfico pode dar alguma coisa assim, ó. O que significa isso? Ele não é uma reta. Se o gráfico da DDP pela corrente for uma curva, ele vai falar para a gente que esse valor de R aqui é um valor que não é constante, tá? Porque, de novo, se você lembrar lá da equação de primeiro grau, o coeficiente angular ele representa a inclinação da reta. No caso, a reta ela vai estar sempre inclinada, porque ela é reta, ela vai ter sempre a mesma inclinação. Então, esse valor aqui não muda. Agora, aqui no caso, ó, a inclinação muda. Aqui no começo ela está menos inclinada, aqui no final ela já está mais inclinada. Você vê que ela está indo para cima mais rápido. Então, isso significa que essa resistência aqui, esse coeficiente, ele não é constante, tá bom? Então, nesse caso, a lei de Ohm ainda funciona, porque a DDP é proporcional a I. Porém, como o R não é mais constante, nós falamos que esse resistor aqui é um resistor que não é ômico. Então, olha só, ele obedece à lei de Ohm, só que ele é um resistor não ômico, tá? Porque a resistência dele não é constante, a resistência dele muda, a resistência dele varia, tá bom? Esses resistores aqui, ó, que possuem um R constante, que o gráfico é uma reta, eles já são resistores que nós chamamos de resistores ômicos. Então, como que você diferencia um resistor ômico de um não ômico? O resistor ômico, o gráfico dele é uma reta. O resistor não ômico, o gráfico dele é uma curva. Isso significa o quê? Que a resistência, o resistor ômico possui uma resistência constante. E o resistor não ômico, a resistência dele não é constante, tá? Varia dependendo da corrente que atravessa esse condutor. Beleza? Professor, por que ele não é constante? Quanto maior for a corrente, mais quente ele fica, tá? E a temperatura influencia na resistência. Tá. E o que seria a resistência do material? Por que ela existe? Por que o material ele impediria a corrente de passar? Então vamos fazer um exemplo aqui, uma analogia. Imagina que você está nesse bar aqui, o bar está lotado, você tomou suas bebidinhas aqui no bar, tá feliz, tá contente, tá brincando, tá trocando ali um charme com o crush, e de repente dá aquele piriri, você quer ir no banheiro. Aí você quer sair desse ponto, onde você tem um potencial alto, um potencial para dar merda, né? E você quer ir ao banheiro. O que você quer fazer no banheiro? Você quer diminuir o potencial, você quer diminuir seu nível de energia, você quer deixar passar, né? Então pensa o seguinte, pensa essa situação. Você quer sair aqui do potencial alto, você quer sair, você está apertado, está com alta energia e quer ir para um lugar de boa. Só que olha só, vai ser fácil passar por isso daqui? Né? Eu acho que a resposta é não. Vai ser muito difícil, ainda mais apertado do jeito que você vai estar. Isso é basicamente o que acontece com o material condutor. Quando a gente faz o esqueminha aqui, vem todo bonitinho, aí desenha o fio para vocês, e dentro desse fio a gente desenha a carga elétrica e fala que ela está saindo, vindo para cá. Parece que é a coisa mais bonitinha, né? Que não tem nada ali dentro. Mas na verdade o elétron ele compõe um átomo. E esse condutor é feito de átomos. Então o que está acontecendo é o seguinte, ó, você tem um elétron. Quando esse elétron se movimenta dentro do condutor, ele vai enfrentar os átomos desse condutor, que não são poucos, são vários. Então você tem um átomo aqui, um átomo aqui, um átomo aqui, um átomo aqui. Então pensa comigo, ó. Qual que é a composição mesmo do átomo? Ele tem um núcleo positivo,
e ele tem a eletrosfera. A eletrosfera é a região onde os elétrons ficam girando aí. Beleza. Então, quando o elétron estiver se aproximando desse átomo aqui, por mais que o átomo seja neutro, né, esteja neutro no caso, ele vai chegar mais próximo da eletrosfera. Ele vai se aproximar primeiro da eletrosfera. E negativo com negativo se repele. Então, os átomos do material, ele oferece uma resistência, olha a palavra, hein? Uma resistência ao movimento dessa carga. Uma resistência ao movimento desse portador de carga aqui. Então, daí que vem a resistência do material. Ela está relacionada com isso. O quão difícil é desse elétron que está aqui passar e ir para o outro lado. Mais ou menos como esse exemplo que a gente falou aqui, essa analogia que a gente passou, tá? Seria muito melhor se você andasse em um lugar onde está tudo aberto, tudo tranquilo, tudo livre. Você ia rapidão para o lugar onde você precisa ir. Mas, se você não estiver nessa situação, a resistência ao seu movimento é uma resistência maior. Então, aqui uma resistência grande, aqui uma resistência pequena, tá bom? Pensa então se fosse os 300 de Esparta. Então, uma coisa é ter esse pessoal aqui para você enfrentar. Agora, pensa em enfrentar os 300 de Esparta. Isso é mais difícil ainda, né? Enfim. Então, isso é a resistência do material, tá, pessoal? Ela é, como o nome diz, a resistência que o portador de carga que compõe a corrente elétrica vai sofrer pelos átomos do próprio material. Beleza? A resistência elétrica é uma grandeza escalar, que a gente vai representar pela letra R, e a unidade de medida de resistência é dada em homenagem ao Ohm, como esse símbolo aqui, ó, tá? Esse símbolo é a letra grega ômega, que pelo nome, né, ômega, Ohm, vai ser a nossa unidade de medida aí. Por exemplo, a resistência do material é de 30 ohms, beleza? É isso que nós temos. Então agora vamos falar da potência elétrica dissipada. O que seria a tal da potência elétrica dissipada? Professor, a gente já não acabou de falar de potência elétrica? Sim, aquilo era a definição da potência elétrica no geral, como um todo. Aquela fórmula vai servir tanto para a potência elétrica dissipada, como para outros tipos de potência que a gente vai ver mais para frente. Tá? E o que seria a potência elétrica dissipada, então? Ela é um tipo específico da potência elétrica. Como assim? Vamos lá. A gente já definiu potência como sendo a quantidade de energia gasta por intervalo de tempo, né? Quanto maior a potência, mais rápido vai ser gastada essa energia. Quanto menor a potência, mais devagar essa energia vai ser gasta, né? Então vamos voltar, por exemplo, da corrente elétrica. Então eu tenho aqui um material condutor, né? Lembrando que eu estou considerando os portadores de carga como sendo positivo, tá? Mas é só por definição. A gente sabe que no caso do mundo real, nos fios que a gente tem em casa, quem se movimenta são os elétrons no sentido contrário. Mas enfim, você tem aqui potencial positivo, potencial negativo. Então, as cargas elétricas, os portadores de cargas elétricas vão querer sair da região de maior potencial e ir para a região de menor potencial. E eles vão, porque o material é condutor. Então a corrente elétrica vai surgir aí da esquerda para a direita. Como a gente já falou antes, nesse potencial positivo ele tem um nível de energia potencial elétrica alto. E aqui ele tem um nível de energia potencial elétrica baixo. E quando ele faz esse movimento, ele perde energia, né? Ele perde energia porque ele realizou trabalho. Beleza? A questão é, para onde vai essa energia que ele perdeu? Porque a energia se conserva, a energia não pode ser destruída, ela tem que ir para algum lugar. Então, se aqui ele tinha energia potencial alta e aqui a energia potencial dele é menor, essa diferença de energia tem que ir para algum lugar, ela tem que virar outro tipo de energia. No caso, ela vira energia térmica, tá? Por que energia térmica? Porque pensa comigo, a gente fez o exemplo aqui, parece que elas foram livremente, sem resistência nenhuma, mas quando essas cargas passam pelo condutor, elas se chocam com os átomos do condutor, né? Porque existe uma resistência. Pensa comigo, se você está andando e bate em alguma coisa, você não transfere energia para essa coisa, né?
No caso da corrente elétrica, essa energia, como se fosse o atrito entre essas cargas e os átomos, gera energia térmica, né? Como todo atrito faz. Todo atrito, uma coisa com outra, gera calor, gera energia térmica. Então é isso que acontece. Quando a eletricidade passa por um condutor, essa eletricidade ela vai ser transformada em energia térmica. Professor, é 100% energia térmica? Não, nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, como ele só saiu desse ponto e foi para esse, não tem nenhum aparelho aqui no meio nem nada, nesse intervalo aqui, essa energia que ele perdeu foi em forma de energia térmica. Esse é o que a gente chama de efeito Joule. Quando você vê alguém num filme levando choque, esquentando, pegando fogo, é por conta disso, tá? É o efeito Joule. O efeito Joule é quando você tem energia elétrica se transformando em energia térmica. Isso que acontece no seu chuveiro elétrico também. Você vai lá, a gente está no momento que a temperatura está mais baixa, né? Estamos indo aí em direção ao inverno e vai usar bastante chuveiro elétrico. Tá vendo? O chuveiro elétrico, você dá energia elétrica para ele. O seu chuveiro elétrico funciona porque dentro dele tem uma resistência. Essa resistência vai transformar a energia elétrica em energia térmica, beleza? Pelo efeito Joule, o efeito que a gente conhece, chama de efeito Joule. Qualquer aparelho que você pegar, você vê que ele dissipa a energia em efeito Joule. É por isso que a gente chama dissipada, energia dissipada, porque em alguns aparelhos você não quer que isso aconteça. Um exemplo, você tem o seu celular. O seu celular não serve para esquentar. Né? Você tem alguns celulares, algumas marcas que esquentam mais do que outros, mas você vai lá, usa o celular durante um tempo, você percebe que ele está quente. Né? E você não quer que ele fique quente. Você não fala assim, ah, nossa, hoje está frio, vou ligar o meu celular aqui para esquentar o ambiente. Não é essa a função dele. Se ele está esquentando, é porque ele está usando energia para esquentar. E essa energia que está usando para esquentar não vai ser usada para o que o celular realmente deve fazer, que é, sei lá, entrar na internet, mandar mensagem, ligar, enfim. Então por isso que a gente chama de energia dissipada. Videogame também, computador. Você está lá no seu joguinho de videogame ou no computador e de repente o seu aparelho está quente pra caramba, você percebe que o cooler começou a funcionar de um jeito absurdo. E você não quer que o seu computador esquente, mas ele sempre vai esquentar por conta do efeito Joule, beleza? Tá. Então, vamos encontrar uma formulinha específica para a potência elétrica dissipada. Professor, é difícil? Não, é simples. Você pode decorar ou você pode encontrar ela sozinho. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a energia é dissipada por conta de quem? Por conta da resistência. Então, a formulinha de potência dissipada tem que aparecer resistência como variável lá. Então, essa formulinha aqui da potência elétrica, a definição de potência elétrica, não serve como potência dissipada porque ela não tem resistência como variável aqui. Ela tem corrente e DDP. Mas a gente acabou de definir a lei de Ohm e a gente chegou nessa relação aqui. Ó. A tensão U é igual a resistência vezes a corrente. Né? Então, se o U é igual a R vezes I, eu posso fazer a troca aqui. Ó. Né? U igual a R vezes I. Eu venho no lugar do U e troco por R vezes I. Ah, professor, se eu quiser trocar o I também eu posso trocar. Se a gente, a partir da lei de Ohm aqui, né, a gente isolar o I, esse R passa dividindo, e o I é igual a U sobre R. Então o que a gente vai fazer aqui é só trocar. Ó. Se eu trocar o U, nós vamos ter potência é igual a I vezes a U, R vezes I. Então vai ficar I vezes R vezes I. O I aparece duas vezes, então aqui vai aparecer ao quadrado, tá? R vezes I ao quadrado é a potência dissipada. Ou se a gente trocar o I, vai aparecer aqui P é igual a I. No lugar do I eu troco por U sobre R. Então vai ficar U sobre R vezes U. U aparece duas vezes, vai ficar U ao quadrado. Tá vendo? Então potência aqui em função de R, potência aqui em função de R, tá? Então as duas formulinhas são potências dissipadas porque aparece o R como variável, tá bem? É a potência dissipada por conta da resistência. Lembrando que se você fizer a conta por esse daqui, a resposta vai dar do mesmo jeito. E se você não quiser decorar essas duas, é só lembrar da fórmula da potência elétrica, a definição, e da primeira lei de Ohm. Tá bom? Beleza? Tranquilos? Então, bora. Pessoal, aqui é uma coisa interessante também da gente comentar, tá? Em relação ao chuveiro. Sempre tem essa questão aí, e ela é muito cuidadosa.
Então, vamos supor que você tem um chuveiro lá e o chuveiro tem a posição inverno e a posição verão. A posição inverno é onde ele precisa esquentar mais. E a posição verão é onde ele esquenta menos. Né? Porque está quente, você não precisa que a água seja tão quente assim. Quando você abre o chuveiro, você vê que tem duas resistências lá. Uma com maior valor, né? E outra com menor valor. São exatamente isso, são duas molinhas lá. Se você abrir aqui os chuveiros mais simples, você vai ver que são duas molinhas, uma maior do que a outra. Tá? E sempre tem uma questão lá, falar qual desses aqui representa a posição inverno e qual que é a posição verão. Então, será que esse daqui com resistência maior é a posição verão ou é a posição inverno? E aí é o que muita gente se engana. Por quê? A nossa lógica diz o seguinte: a resistência dissipa energia em forma de calor. Então, se eu quero ter uma quantidade de calor maior, eu preciso de mais resistência. Então, essa resistência maior aqui é a resistência da posição inverno, porque precisa esquentar mais. E essa daqui, como a resistência é pequenininha, então vai esquentar pouco, porque é a posição verão. Aí você vai lá e fala isso pela lógica, é uma lógica muito boa, mas infelizmente está errada, tá bom? Está errada. Por quê? Vamos analisar aqui pela equação e depois pelo conceito físico. Primeiro de tudo, por equação é um problema grande. Por quê? Nessa daqui, ela fala para a gente que a resistência é diretamente proporcional à potência. Então, quanto maior a resistência aqui, maior a potência. Então, por essa formuleta, a resistência maior é a que dá a potência dissipada maior. Né? Só que essa outra formuleta aqui, que também é de potência dissipada, é o contrário. Como o R está dividindo, quanto maior for o R, menor vai ser a potência, porque é inversamente proporcional. Então, duas fórmulas que falam a mesma coisa, só que em uma a resistência é diretamente proporcional e na outra a resistência é inversamente proporcional. Então você fala, pô, qual delas está correta? As duas estão corretas. O que a gente tem que levar em conta é o seguinte: no chuveiro, o que acontece é as duas resistências estão sobre uma mesma diferença de potencial. Então, se a diferença de potencial é 220 para um, para o outro também vai ser 220. Tá? Então, o que você tem que levar em conta no caso do chuveiro? Então, isso é para o caso do chuveiro, tá? É essa daqui, que a potência que a TDP é constante, que a tensão é constante. Então esse valor não vai mudar, seja na posição inverno, seja na posição verão. Então quanto maior a resistência, menor a potência. Então essa daqui é da posição inverno. Essa que tem menor resistência é o que vai esquentar mais. Você fala, pô, meio ilógico, né? Eu até quando estava na faculdade eu fiquei me perguntando, cara, mas não faz sentido, não faz sentido, e não sosseguei até encontrar um sentido. E o sentido disso daqui está aqui, ó, no primeira lei de Ohm. Por quê? Vamos pensar comigo, ó. O que acontece se a gente tiver uma resistência alta? Se a gente tiver uma resistência alta, a gente vai ter um fluxo menor de carga. E são as cargas elétricas que estão levando energia para o meu condutor. Se eu tiver uma corrente menor, eu tenho menos cargas passando. Então essa que é a diferença. Por mais que a resistência maior equivale a mais choques, se a resistência é maior eu tenho mais choques, porém eu tenho menos quantidade de carga atravessando. E se eu tenho menos quantidade de carga, eu tenho menos energia. E se eu tenho menos energia, eu vou ter menos energia térmica sendo transferida, tá? Então é por conta disso daqui. Maior resistência, menor corrente. Menor corrente, menos energia sendo levada para o seu sistema, tá? Então é por conta disso. Beleza? Exercícios aí, vamos lá. Um resistor de 100 ohms é percorrido por uma corrente elétrica de 20 mA. Então aqui tem muito submúltiplo, toma cuidado com isso. Mili é 10 a menos 3. Tá? A DDP entre os terminais do resistor em volts é igual a DDP no caso é o U. Então é só jogar na primeira lei de Ohm. Resistência é 100. A corrente é 20 mili, então a gente acrescenta o 10 a menos 3 aqui, fazendo o cálculo. DDP é de 2 volts. Beleza? 2.
Um resistor de resistência R, ao ser submetido a uma DDP U, passa a ser percorrido por uma corrente I. O valor da corrente elétrica, se a DDP for o dobro do valor inicial e a resistência for substituída por outra de valor 3R, Parece que bugou aí, né? Mas vamos por partes. Ó. Então ele falou para mim que quando eu tenho uma DDP U, um resistor R é trespassado por uma corrente de valor I. Eu não dei o valor de ninguém, mas só as letras aí, tá? Então, como a corrente é I, se eu isolar ela aqui, a gente descobre que o I é igual a U dividido por R. O R está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então, o que eu estou falando aqui é que não importa o valor do U, não importa o valor do R. A corrente vai ser essa divisão, seja qual for o valor, tá? Essa é a primeira situação que ele deu para mim. Então, se essa for a situação, a gente tem essa condição. O I é igual a U sobre R, tá bom? Na segunda situação, o que ele fala para mim? Ele vai mudar tudo. Ele muda tudo, porém, a segunda lei de Ohm ele pode mudar tudo, mas na segunda situação ele muda tudo, né? A DDP mudou, a resistência mudou e ele quer saber a nova corrente. Ele pode ter mudado todos os valores, porém a lei de Ohm continua valendo, a primeira lei de Ohm vai continuar valendo. Então eu coloquei aqui o 2 embaixo só para falar que é da segunda situação. Então a DDP no segundo caso é igual a resistência no segundo caso vezes a corrente no segundo caso, tá? O que ele falou para mim? Ele falou que quer saber o valor da corrente elétrica, então eu quero saber isso daqui. Se a DDP for o dobro do valor inicial, então a DDP agora é 2U. Ó, antes ela era U, agora vai ser 2U. E a resistência for substituída por outra de valor 3R. Então essa resistência aqui agora eu vou trocar por 3 vezes o valor que era antes que eu chamei ali de R, tá bom? E eu quero saber o I2. Se eu quero saber o I2, eu tenho que isolar esse cara. Então, esse 3R está multiplicando ele vai para o outro lado, dividindo. Olha o que apareceu aqui, ó. U dividido por R. Ó. U dividido por R é a corrente que eu tinha antes. Então, essa corrente nova, ela vai ser... Ó, aqui é 3, tá? Perdão. 3R que passou dividindo. Então, essa corrente nova vai ser 2/3 da corrente antiga. É isso daí, tá? Essa é a resposta, que é a alternativa C. C de cachorro. Então aí tem a resolução de outra forma para vocês verem, tá bom? Bora para o próximo. 3. O gráfico dessa questão mostra o resultado de experimento no qual foi medida a corrente elétrica em função da diferença de potencial aplicada entre as extremidades de 5 condutores produzidos a partir de 5 ligas metálicas diferentes, cujos resultados são rotulados de 1 a 5, tá? Então aqui é o primeiro fio. Ele pegou e fez 5 fios diferentes. E com materiais diferentes, tamanhos diferentes e tudo mais. Então eu tenho o fio 1, o fio 2, o fio 3, o fio 4 e o fio 5. Todos os condutores de tipo cilíndrico foram produzidos com os mesmos comprimentos e raios. Opa, então aqui eu falei que eles têm tamanhos diferentes, mas na verdade são fios iguaizinhos em termos de dimensões. Igualzinho, só mudou o material mesmo, né? Enfim, a respeito desses condutores é correto afirmar que 1. Os condutores 2 e 3 são ômicos. Vamos ver, ó. O condutor 2 e 3 são essas duas linhas. Pessoas, lembra lá? Condutor ômico é aquele que segue a resistência constante, o gráfico é uma reta. Então, os únicos condutores aqui que são ômicos é o 3 e o 4, tá? O 2 não. Então, essa primeira está errada. 2. Os condutores 3 e 4 são ômicos? Sim, aquilo que a gente acabou de falar, né? Os gráficos são retas. 4. O condutor 3 possui uma resistência que é o dobro da do condutor 4. O resistor 3 possui uma resistência que é o dobro da do condutor 4. Aqui no caso a gente precisa fazer o cálculo, né? Mas mesmo assim, ó, aqui, vamos ver se a lógica ajuda a gente a não fazer cálculo. Ó. Nós temos um gráfico de corrente por DDP. Então vamos só fazer a ideia aqui. Ó. Se eu pegar uma DDP constante, ó, aqui é o valor 4. O gráfico de 4 ele dá uma corrente baixa. E já o gráfico 3 ele dá uma corrente alta.
Então, se o 3 dá uma corrente maior do que a do 4, é porque a resistência no 3 é menor, tá? Então, o condutor 3 possui uma resistência que é o dobro do 4? Não, porque a resistência do 3 é menor. De novo, hein? O 3 aqui, ó, aqui é um gráfico de corrente por DDP. Para a mesma DDP, o 3 dá uma corrente maior. Isso significa que é mais fácil da carga passar nele. Ou seja, a resistência nele é uma resistência menor. Então, não tem como a resistência no 3 ser o dobro, porque ela seria maior, tá? Então, a 4 está errada. Por enquanto, só a 2. 8. Para o condutor 5, a diferença de potencial pode ser escrita como V igual a R vezes I, onde R é a resistência desse condutor. Aqui, nesse caso, não. E por que não? Porque ele não é ômico, tá vendo? A resistência, ela varia aí de um barato muito doido. Então, esse 8 não é por conta disso, tá? E o 16, ele fala, acima de 1 volt, o condutor 1 é o que apresenta maior resistência dentre todos. Então, aquilo que a gente falou, né? Quanto mais inclinado ele estiver para cima aqui, como é um gráfico de corrente por diferença de potencial, quanto mais inclinado ele estiver, menor é a resistência. Então, ó, a partir de 1 volt, 1 volt é aqui, ó. Você vê que a partir de 1 volt a gente pode considerar o gráfico uma reta. Então, a gente pode considerar ele um condutor ômico. Menos de 1 volt não, porque é uma curva. Mas a partir de 1 volt dá. E como ele é o que está mais inclinado, a resistência dele é a menor. E aqui ele está falando que é a maior. Então, não é, tá? Então, a resposta certa aí é só o 2 mesmo. Beleza? Tranquila? Aquilo que a gente falou. Então, a soma de tudo aí é 2. No 4 aí ele tem até o cálculo, caso você queira ver e conferir, tá? 4. Uma lâmpada incandescente de filamento apresenta em seu rótulo as especificações 60 watts, que é a unidade de potência, e 620 volts, que é a unidade de corrente elétrica. A corrente elétrica I, que deverá circular pela lâmpada se ela for conectada a uma fonte de 120 volts, aí no caso é de potência, né? Formulinha de potência, P igual a I vezes U. Eu tenho o valor do P que é 60, o valor do U é 120, a gente isola o I, faz o cálculo e descobre que o I é meio ampere, tá? B, a resistência elétrica R apresentada pela lâmpada, supondo que ela esteja funcionando de acordo com as especificações. Então, no caso da lâmpada incandescente, ela funciona por conta do filamento, que é uma resistência. Então, a gente consegue usar as equações aí, tanto de potência dissipada quanto da lei de Ohm, que serve para tudo, né? Então, aplicando a lei de Ohm, a gente tem que o R é igual a U vezes I. O U é 120, o I é meio, 120 dividido por meio, né? 240 ohms, beleza? Então, para terminar a aula de hoje, eu vou falar de segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, ela completa a primeira. De que jeito? A primeira lei, o Ohm mostrou para a gente que a DDP, ela está ligada diretamente à corrente elétrica. Quanto maior a DDP, maior a corrente. E ali a gente descobriu também a resistência elétrica, ou seja, a corrente elétrica quando passa por um condutor, ela sofre influência da resistência desse condutor, dos átomos desse condutor, tá? A segunda lei de Ohm, ela se preocupa mais com a resistência. Na primeira, a gente descobre que existe resistência. Na segunda, a gente entende melhor a resistência. O Ohm ele observou que a resistência depende das dimensões do fio. Como assim das dimensões? Então, vamos supor um fio aqui que ele é cilíndrico, tá? Ele é um formato de cilindro. Ele vai ter um comprimento e uma área, um diâmetro. Essa área aqui no meio elétrico é chamado de bitola, tá? Bitola é um nome muito legal, né? Então a bitola é a largura desse fio, que é também a área de seção transversal, tá? O Ohm ele mostrou para a gente que o comprimento do fio ele é diretamente proporcional à resistência do material. Por quê? Pensa comigo, ó. Aqui eu vou colocar uma DDP e a corrente vai ter que sair de um ponto, a carga elétrica vai ter que sair de um ponto e chegar no outro, né? Quanto maior for esse comprimento, mais átomos ele vai enfrentar no meio do caminho. Então, quanto maior for o comprimento, maior é a resistência, porque eu vou ter mais coisa para enfrentar. Então, quanto maior o L,
maior é a resistência. Daí o L aparece aqui multiplicando, tá bom? Já em relação à área de seção transversal, ele é inversamente proporcional. Por quê? Porque a área de seção transversal é essa bitola, é o quão largo ele vai ser. Pensa, gente, ó, se você é a corrente elétrica, você é uma carga, você quer sair desse ponto e chegar do outro. Se você tiver um espaço grande aqui onde você possa passar, como se fosse um túnel mesmo, se esse túnel é um túnel largo, fica fácil de você passar por esse túnel. Se você tiver com amigos, então, melhor, mais fácil ainda, porque vocês podem passar juntos, tranquilos. Agora, se esse túnel for bem fechadinho, se for um túnel onde a passagem é bem estreita, você vai ter dificuldade para passar. E se você tiver com seus amigos ainda, é pior ainda, porque vai ter que ser um de cada vez. Isso é uma resistência maior ao seu movimento. Então, por isso que a área de seção transversal é inversamente proporcional, ou seja, ela aparece dividindo aqui, ó. Quanto maior for a área, menor é a, perdão. Quanto maior for a área, menor vai ser essa resistência, tá? Maior a área, menor a resistência. E vice-versa. Quanto menor for a área, maior a resistência. Então, o comprimento é diretamente proporcional e a área é inversamente proporcional. Professor, estou vendo que na formulinha aqui aparece outra coisa. O que seria isso? A resistência depende das dimensões do material, do fio, mas também depende do material em si. Porque é uma coisa eu fazer um fio desse jeito, com essas dimensões, esse fio seja de cobre. Outra coisa é eu pegar um fio igualzinho, com as mesmas dimensões, com a mesma bitola, com a mesma largura, com o mesmo comprimento, só que ele for de ouro. O ouro ele é um condutor melhor, né? Então você vai ter diferença aí. Então materiais diferentes possuem resistividade diferente. Então essa constante aqui, ela está ligada com o material e ela é a resistividade elétrica do material. Então cuidado para não confundir, hein? Resistência é a resistência total que esse material oferece, que esse fio oferece, que esse objeto oferece. Então a resistência está ligada ao objeto e a resistividade está ligada com o material, depende do material, tá bom? Muita gente, eu não, porque eu sou um professor, sou um cara saudável, não falo besteira. Quem me conhece tá ligado como é que é, mas eu me sinto na obrigação de alertar vocês. Tem muito professor aí que vai falar o seguinte, ó, a segunda lei de Ohm é rola. Vocês nunca vão ver isso da minha boca. Da minha boca eu nunca vou falar, tá? Mas tem muito professor aí que vai falar que resistência é rola. Por quê? Essa letra aqui parece um pezinho, né? Mas não é. A letra grega Rho, que é a resistividade, como a gente já falou. L é o comprimento, A é a área. Então, ó, Rho, LA, rolar. Então, a resistência rola. Tem muita gente que fala isso. Eu não vou falar porque eu sou uma boa pessoa. Eu tive educação na minha casa, tá? Então, já alertei vocês aí. Caso alguém na internet fala, é facinho de lembrar, tá? Brincadeiras à parte, pessoal, é isso. Essa é a segunda lei de Ohm. Lembrando que a gente não está levando em conta aqui a temperatura. Lembra lá do efeito Joule, quanto maior for a corrente, maior é a temperatura e a temperatura influencia na resistência também. Quanto maior a temperatura, maior a resistência para os resistores que não são ômicos. Se o resistor é ômico, a temperatura não importa. Beleza? Então, só para terminar aí, vamos fazer uns 2, 3 exercícios e fecha a aula de hoje. Um condutor de seção transversal constante comprimento L tem resistência elétrica R. Então você vê que a maioria dos exercícios nem tem valor, né? É só para você fazer joguinho aí de equações. Cortando-se o fio pela metade, sua resistência elétrica será igual a... Então, ó, você tem um fio e ele tem uma resistência. A resistência depende das dimensões desse fio. Se eu cortar o fio pela metade, o que acontece com a resistência? A resistência diminui a metade, tá? Por que que ela diminui a metade? Vamos lá pela formulinha. Formulinha rola. Então a resistência depende do comprimento, é diretamente ligada ao comprimento. Então se eu pegar o comprimento e dividir por 2, a resistência vai dividir por 2 também, tá? Então a resposta certa é a resposta da B. Alternativa B. 2. Um fio de cobre tem um raio igual a R. Lembrando que aqui é o raio, tá?
Esse R aqui, R minúsculo, ele é o R de raio. Então, se a gente pegar o fio aqui, a bitola dele é um círculo. Então, isso daqui é o raio. Uma resistência R e comprimento L as características dele. Então, o fio de cobre tem raio igual a R, uma resistência R e um comprimento L. Se o raio do fio for duplicado e o comprimento reduzido à metade, o novo valor da resistência é... Então, vamos lá, ó. R é igual a rola. O que eu vou fazer agora é o seguinte, ó. Então, o fio nessas condições tem a resistência R. O que eu vou fazer na segunda condição? Na segunda condição, o ρ é a mesma coisa, porque é o mesmo material. O L, eu vou reduzir ele pela metade, ou seja, eu vou cortar o L pela metade. E o raio eu vou duplicar. E aqui você tem um problema. Aqui não tem raio na fórmula, tem área. Mas o raio muda, professor? Muda, porque se o raio for maior, a área ela é maior. E aí que é o erro de muita gente. Ah, eu vou duplicar o raio, então eu vou duplicar a área. Não, porque se você lembrar da área do círculo, a área é πr ao quadrado. Então, se eu pegar a nova área e dobrar o r, como ele está ao quadrado, dobrando o r, eu quadriplico a área, tá? Então, porque o r em questão de área está elevado ao quadrado. Então, dobrei o raio do fio. Dobrei a área? Não, dobrei o raio do fio, eu quadrupliquei a área, tá bom? Então, a resistência nesse caso, ela vai ser o quê? Ó? Esse 2 aqui, se você fizer extremos e meios, esse 2 vai multiplicar com 4, vai sobrar 8. Então, essa resistência aqui é a resistência antiga, então a nova resistência é a resistência antiga dividido por 8, tá bom? Que é a alternativa D aí. 3, ele fala para nós o seguinte: você constrói 3 resistências elétricas, RA, RB e RC, com fios de mesmo comprimento e com as seguintes características. Então, olha só, os fios têm mesmo comprimento, então o L para cada um é o mesmo, é igual, tá? O que vai mudar? No fio A, eu tenho uma resistividade de 1/10⁻⁶ e diâmetro de 0,5. No fio 2, eu tenho resistividade de 1,2 e tenho diâmetro de 0,5 também. E no fio 3, eu tenho resistividade de 1,5 e diâmetro de 0,2. Então, olha só, esses dois aqui têm diâmetros iguais e comprimentos iguais. Então, bitola aí é igual para todo mundo. Eu já sei de cara aqui, então, que a única coisa que muda é a resistividade. Então, como o RB tem resistividade maior que o do A, então eu já sei que a resistência do B é maior do que a resistência do A. Beleza? Já sei de cara aí. Em relação ao C, mesma coisa. A resistividade dele é maior do que dos outros dois. Então, só pela resistividade, a resistência dele já seria maior, de cara. Né? Porém, o diâmetro dele é um diâmetro menor. O raio dele é um raio menor. Isso implica que o quê? Que a área dele seria menor, a bitola dele é menor ainda. E se a bitola dele é menor ainda, a resistência aumenta mais por conta disso, tá? Porque a área é menor, a resistência é maior. Então a resistência dele é maior por conta do diâmetro e por conta da resistividade. Então RC é maior do que todos aí, tá? RC maior que RB, que é maior que RA. RC maior que RB, que é maior que RA, alternativa E. Tá bom? Caso você queira fazer a conta aí, manda que você vai ver que vai dar a mesma coisa. Porém, não precisa, tá? Só pela lógica aqui, pela teoria, você consegue chegar na resposta. Então é isso aí, pessoal. A aula de hoje terminou por aqui. Qualquer coisa, estamos aí. A listinha já foi para vocês. Qualquer dúvida, manda mensagem e tamo junto. Falou!